Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, o capítulo 18. Isso. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. E nós vamos ler até o verso 6. Amém? Louvado seja Deus. Tem uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que Ele já está trabalhando em seu favor aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo 18. O verso 1 até o verso 6. Isso, quem encontrou diz amém. Isso, vamos lá. Quem não encontrou, vai lendo por aqui também com a gente através do telão, tá? Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, os olhos do olheiro. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Fique à vontade, se assenta, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esta palavra. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus pela vida das pessoas que estão nos assistindo através da live. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, nesse momento, olha aqui para mim. Eu quero que você fique ligado nesta palavra. Eu quero que você fique ligado no que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Eu sei que você já louvou, o pastor Ednilson já trouxe bastante recado importante para nós, de como está a nossa igreja. Nossa igreja está ativa, graças a Deus, já estamos voltando cada vez mais às normalidades. Já estamos aí no jejum dos 21 dias, quase findando. Vai vir um jejum agora dos 120 dias. Olha, grandes bênçãos o Senhor tem reservado para nós. E aqui, nessa palavra, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você o quanto Ele ama você e o quanto está preparando você para receber as bênçãos e os milagres nessa noite, amém? E aqui então a palavra do Senhor vem a Jeremias, porque naquele momento o povo de Israel precisava ter um encontro com Deus novamente, na questão da obediência, na questão da humildade, na questão do Senhor trazer a vitória. E o Senhor precisava tratar com aquele povo. Então o Senhor veio, visitou a Jeremias e disse para ele: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Quer dizer, naquele momento o Senhor estava direcionando Jeremias a um local a qual ele queria falar com ele. E já deixou bem claro: ali você vai ouvir a minha voz, ali você vai ouvir as minhas palavras. Então perceba que, para que a gente possa ser orientado por Deus, para que a gente possa receber uma direção de Deus, a gente precisa estar aonde que o Senhor quer que nós estejamos. Um exemplo, eu confesso que hoje o dia foi bem puxado, foi bem trabalhado, pois amanhã é feriado. E a gente parece que já entra naquele clima, né, de feriado. Não vê a hora que chega o feriado para ficar em casa, com a família, curtindo. Mas aí parece que o dia fica mais longo ainda, parece que fica mais cansativo ainda. E aí a gente tem o compromisso de vir à casa do Senhor. Mas se a gente olhar pela nossa carne, pela nossa vontade, muitas vezes a gente não quer vir. Queremos ficar em casa, ligar a Netflix, assistir um filme, jantar, de repente comer uma pipoca depois, tomar um guaraná, enfim, ficar em casa. Mas eu e você fomos direcionados pelo Espírito Santo a vir à casa do Senhor, porque Ele queria falar comigo e contigo, e Ele já está falando nessa noite. Por que Ele quer falar com você? Porque eu e você somos necessitados da presença de Deus. Eu e você somos necessitados da orientação de Deus. Então o Espírito Santo, Ele nos posiciona a nós despertarmos dentro da nossa casa. Ele nos direciona, Ele nos dispõe a vir à presença do Senhor. E eu venho aqui, quando chego aqui, a minha alma, o meu coração se alegra, porque mais uma vez eu estou na presença do Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com você não é diferente. Então, primeira coisa que eu quero já te dar uma notícia: você está no lugar certo, porque Ele te trouxe aqui para você ouvir a palavra dEle. E se Ele quer que você ouça a palavra dEle, é porque Ele quer abençoar você, Ele quer tocar em você. E Jeremias fez segundo a palavra do Senhor.
Porque o Senhor falou: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí no versículo 3 diz assim: e desci à casa do olheiro, e eis que ali estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Jeremias foi até ali, e quando ele chegou em silêncio, para não atrapalhar o olheiro, para não atrapalhar o trabalho daquele homem, daquele olheiro, ele começou a observar de como estava sendo feito. Vaso geralmente, tem várias pessoas que fazem vaso, mas nesse caso, o vaso está sendo feito de barro. E o barro para ser bom, para ser produzido um vaso, ele precisa ser tratado. Primeira coisa, o olheiro ele vai até um lugar, um lamaçal, ele vai até de repente, um lugar que tem bastante barro, um lugar bastante úmido, e vai lá e tira esse barro, ele começa a tratar esse barro. O barro geralmente ele não vem pronto já para ir lá e ser colocado na máquina, aonde o olheiro vai começar a movimentar aquela roda, aonde ele vai bater o barro, ele vai amassar o barro. Não, ele pega o barro, ele limpa o barro, ele começa a preparar o barro, ele começa a sentir o barro. O olheiro ele tem tanta experiência com o barro que ele começa a observar se o barro é bom ou se o barro é ruim. Ele começa a avaliar, ele começa a tirar a pedra, ele começa a tirar aquilo que ele sabe que lá na hora da produção do vaso vai atrapalhar ele. Então ele começa a tratar, ele começa a cuidar do barro, mas de uma maneira muito especial. Às vezes ele amassa, às vezes ele bate, às vezes ele aperta para sentir mesmo realmente o quanto o barro ele vai resistir na hora da produção. E quando eu vejo isso, eu imagino Jeremias olhando, o olheiro ali preparando o barro. Eu penso que é a parte muito boa. Por quê? Porque o barro, muitas vezes, a gente não dá valor para ele. O barro é desprezado. O barro, muitas pessoas olham para o barro e falam: cuidado para não pisar, para não sujar seu pé. Cuidado para isso, cuidado por aquilo. E muitas vezes é assim na minha vida e na sua vida. Pessoas não valorizam você, pessoas não valorizam a gente. Muitas vezes passamos por um processo de quê? De pessoas desvalorizarem, de pessoas não darem valor para cada um de nós. Mas o olheiro está aqui nessa noite e ele está procurando barro bom. Por que ele quer barro bom? Porque ele quer produzir um vaso de honra nessa noite. Aleluia. Eu penso que Jeremias olhando e aquele olheiro ali preparando o barro, limpando o barro, fazendo daquele barro algo extraordinário para prepará-lo a se tornar um vaso. Eu penso que Deus estava olhando para aquele momento e vendo o quanto aquele barro vai resistir para ser feito um vaso. E ele tratou. Tudo bem, tratado o barro, ele vai colocar na roda. E na hora que ele coloca na roda, ele começa a criar o vaso. Ele começa a preparar o vaso. E muitas vezes nós pensamos que na hora que a gente está passando por dificuldade, a hora que a gente está passando por lutas, a hora que a gente mais se apega a Deus, parece que as coisas ainda ficam mais difíceis. Eu quero te lembrar de uma coisa. Lembra que você é barro? Lembra que Jeremias desceu à casa do olheiro para ver como é que era feito o barro? Penso eu que quando a gente mais se apega a Cristo, mais se apega a Deus, pode ser que as coisas fiquem um pouco mais difíceis sim. Mas é por quê? Porque o olheiro está moldando, o olheiro está preparando, o olheiro está trabalhando. Meu querido, em o nome do Senhor Jesus, quando Ele trabalha, quando Ele movimenta, quando Ele faz alguma coisa em minha vida e na sua vida, com certeza alguma coisa vai chocar, alguma coisa vai incomodar, mas não se preocupa, porque o olheiro sabe o que está fazendo, o olheiro cuida, o olheiro zela, o olheiro, ele é perfeito. O olheiro que eu estou dizendo aqui se chama Jesus de Nazaré, e ele conhece muito bem a mim e você. Então aquilo que for de ruim ele vai tirar mesmo, aquilo que não prestar ele vai arrancar fora, porque ele está fazendo de ti um vaso de honra, e não um vaso para desonra, um vaso para derrota. Não, ele está te fazendo um vaso de vitória, um vaso de bênção em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós confessamos que Ele é o nosso general de guerra, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, fazer a nossa parte sim, fazer aquilo que cabe nós fazemos, que é orar, jejuar, vigiar. Fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas a partir do momento em que o olheiro começa a mexer,
A partir do momento que o olheiro, Josué, começa a produzir, aí o barro só tem que deixar ser conduzido, o barro tem que deixar ser moldado. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas é do jeito dele, porque ele sabe o quanto eu e você precisa dele. Ele sabe o quanto eu e você vai poder aguentar aquilo que ele quer fazer na minha vida e na tua. Quantos querem ser um vaso de honra? Que levanta a sua mão assim. Então olha para o seu irmão com carinho e fala assim: ô barro. Olha para o seu irmão e fala para ele: ô barro, Deus vai fazer de ti um grande vaso. Você pode dar um glória a Deus? É assim, Juninho. É desse jeito. Você lembra de onde Deus tirou você? Você lembra de onde Deus foi lá escolher você, barro? Com todo carinho, tá? Mas é a palavra. Por isso que ele falou para Jeremias: desce na casa do olheiro, que lá você vai ouvir minhas palavras. Você lembra de onde Deus tirou você, barro? Daquele lamaçal do mundo? Hein? Você lembra quando ele começou a tirar aquelas coisas, Alex, que não servia? Começou a limpar você? Começou a mudar seus pensamentos? Pensamentos de derrota, visão de derrota. Hoje ele faz de você mais do que vencedor. Hoje ele te trouxe aqui, está te purificando, está te limpando. Olha, esta palavra, o barro, revela a condição da fragilidade do ser humano. Isto é, antes de sermos tirados do lamaçal deste mundo, nós tínhamos nenhum valor, nós não tínhamos valor nenhum no mundo. Mas que as pessoas tentam encontrar valor no mundo, não tem. Por quê? Pois isso somente nas mãos Deus dá vida e passa a ter sentido e a utilidade. A partir do momento que o Senhor Jesus nos traz para perto dele, ele vai mostrar para mim e para você o quanto nós somos úteis e o quanto a gente é bênção na mão dele. Então você que está aqui nessa noite, pode ter certeza que você sendo barro na mão do olheiro, ele vai fazer de ti um grande vaso nessa noite. Olha só o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro. Muitas vezes, no dia a dia da nossa vida, nos afazeres, nas nossas atividades, lá no trabalho, na escola, em casa, na rua, ou até aqui na igreja mesmo, a gente acaba errando às vezes, a gente acaba pecando, a gente acaba não agradando a Deus. Mas quando eu entendo que eu estou sendo trabalhado pelo olheiro, que é Cristo, que é Jesus, em qualquer momento em que, de repente, apresentar um defeito no meu vaso, eu sou barro, estou sendo trabalhado, já estou com formato de vaso, mas se de repente surgir um problema e o vaso ser quebrado, eu vou confiar no olheiro, porque se o olheiro ver que está quebrado, ele vai desfazer e vai fazer um vaso novo. O que eu não posso fazer é pensar que eu posso andar aí com rachadura, que eu posso ser um vaso com um defeito, que eu posso me adaptar ao mundo porque eu sou de Cristo, mas eu preciso andar conforme o mundo anda, eu preciso pensar como o mundo pensa. Não! Deus fez de você um vaso de honra, então você não precisa ser igual ao mundo, você tem que ser diferente do mundo. Você é luz, você tem que brilhar, você é sal, você tem que salgar, você não pode ser igual. Então eu penso que quando Jeremias viu aquele olheiro mexendo com barro, e já construindo barro, de repente, Juninho, o vaso quebrou. Ele podia somente ali passar um outro barro e fazer, mas aqui a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, olha, quebrou-se na mão do olheiro. Aí tornou a fazer dele outro vaso. Será que Deus pode mudar a sua vida aqui hoje? Será que Deus pode fazer de você um novo vaso aqui nessa noite? Será que Deus pode entrar hoje em você, dentro do seu coração, da sua mente, pode purificar a sua mente? Porque eu, pastor Luiz, eu não ando com você 24 horas. Você não anda comigo. Ele sabe o que você come, o que você bebe. Ele sabe quando você deita, quando você levanta. Ele sabe quando você vai trabalhar, quando você está retornando para casa. Ele conhece a cada passo seu. Mas ele não está fazendo isso porque ele fica sendo vigilante da sua vida. Não, ele faz isso porque ele te ama, porque ele é o teu Deus, ele é o teu Pai. Ele cuida de você em todo o tempo.
eu fico impressionado. O meu filho mais novo, o Benício, ele vê o pastor Ednilson, ele já começa a fazer assim com a mãozinha, já começa a dar os braços, apaixonado pelo pastor Ednilson, coisa mais linda. E ali, hoje aconteceu a mesma coisa, o pastor Ednilson foi lá atrás e ele começou a chamar o pastor Ednilson, para abraçar o pastor Ednilson. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim ali? Falou: filho, a hora que você estiver falando lá do vaso, tem gente aqui dentro que está fazendo assim para mim aqui, ó. Papai, eu só quero um abraço hoje. Papai, eu só quero ser carregado no colo hoje. Tem pessoas aqui assim nessa noite. Então eu quero falar para você, Barro, que está aqui hoje. Deus está fazendo de ti um grande vaso. E se for necessário Ele pegar você no colo, Ele vai pegar você no colo sim. Ele vai trabalhar em você sim. Porque Ele te ama. Por isso Ele tirou você do lamaçal do mundo e te trouxe para perto dEle nessa noite. Você pode dar um glória a Deus mais gostoso para Ele, porque Ele merece. E aí o olheiro pegou o vaso e começou a fazer um vaso novo, conforme pareceu bem aos olhos do olheiro. Então eu já te disse que Ele te conhece. Agora, penso eu, Deus sabendo da sua necessidade, sabendo do que você precisa, do que você sonha. Quantos tem projeto aqui? Tem projeto? Tem projeto? Eu tenho projeto, pastor, mas a gasolina está caro. Eu vou no supermercado, a gente assusta, mas eu tenho um projeto, pastor. Porque tem gente que, infelizmente, se baseia na economia para realizar o seu projeto. Meu querido, o nosso projeto é o nosso sonho. O nosso sonho é apresentado diante do Senhor. Se você crer e fazer a sua parte, o impossível Ele vai fazer por você. Então não perca o seu projeto, não perca o seu sonho. Não se espante, não temas, acredita no poderoso Deus, porque Ele cuida de você e vai realizar o seu projeto, o seu sonho em nome do Senhor Jesus. E assim o olheiro começou a fazer conforme bem aos seus olhos o que ele tinha que fazer. Então que Deus possa olhar para mim e para você aqui hoje e comece a fazer segundo a vontade dEle na minha vida e na sua. Aí eu pergunto para você, você pensa que Deus quer, ou você acha que Deus quer, ou você imagina que Deus vai fazer de você um derrotado, um fracassado? Você pensa comigo agora, imagina comigo agora, eu trabalho no hospital, eu sei a dificuldade, eu sei quanto que é difícil. As pessoas doentes, as pessoas enfermas, mas eu me alegro muito porque o Senhor me leva à realidade. Outro dia, eu estava no hospital, eu tive a oportunidade de sair para dar uma volta no hospital ali, e me deparei de repente, quando eu estava no corredor do hospital, uma pessoa que veio a óbito passando no corredor e entrando no necrotério. Aquilo me doeu, porque era uma data específica, uma data especial. Aquilo me doeu, Josué. Eu vi aquele óbito indo assim, entrando, porque eu conheço lá. Eu vi, eu falei, meu Deus, que triste. Imagina a família, imagina a casa, os amigos, imagina receber a notícia que o familiar, o amigo morreu. E ali eu fiquei triste, mas aí eu saí daquele local, continuei andando, de repente eu passei perto da maternidade, e quando eu passei perto da maternidade eu vi um chorinho assim, tinha acabado de nascer um bebê, e meu coração se alegrou. Aí o Espírito Santo me falou assim, tá vendo, filho? Do mesmo jeito que muitas vezes a morte vem, a vida também chega. É o ciclo da vida, é o momento. E para qual momento nós estamos preparados? E para qual momento nós estamos vivendo? Filho, filha que está aqui nessa noite, não reclame da sua vida, agradeça pelo que o Senhor já tem feito na sua vida, e acredita que Ele pode fazer muito mais sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. É tempo de você agradecer, é tempo de você entender que o olheiro vai fazer de você segundo o coração dEle e a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para ti. E assim o hospital é essa realidade. E quando a gente vê pessoas muito enfermas chegando, nós vemos essas pessoas indo embora também com saúde. É assim, é o ciclo. Cada vez que eu trabalho lá, cada dia que eu trabalho, eu falo para minha esposa, eu me torno cada vez mais um ser humano. Porque eu entendo que a única dependência que nós temos que ter é do Senhor Jesus na nossa vida. Porque é Ele que alegra, é Ele quem cuida, é Ele que restaura, é Ele que trabalha. Então é importante eu entender que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. É Ele que é o olheiro, é Ele quem cuida, é Ele que abençoa. Então olha só, então veio a palavra a mim,
do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Percebe que Deus, ele tem o controle da minha vida e da tua vida? Só que é o seguinte: Ele vai trabalhar na vida daqueles que querem que Ele trabalhe, entende isso? Deus não vai te obrigar a fazer nada. Deus não vai obrigar você a fazer nada, mas Ele quer te direcionar, Ele quer te ensinar, Ele quer te mostrar o caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te mostrar o que é bom para você. Ele está te mostrando aqui hoje que Ele é capaz de fazer o impossível por você. Basta você crer, basta você confiar, basta você acreditar, basta você tomar um posicionamento hoje e dizer: Senhor, assim como o olheiro tirou o barro do lamaçal, limpou o barro, sentiu o barro, preparou o barro, eu sei que o Senhor já me tirou, eu sei que o Senhor já me livrou do lamaçal. Então agora limpa, Senhor, esse barro. Tira tudo que não presta, arranca tudo aquilo que atrapalha e faz de mim, Senhor, um vaso de honra, um vaso a qual, Senhor, faz a diferença. Um vaso, meu Pai, que não seja simplesmente um vaso por ser, mas um vaso que possa ser cheio, transbordante da Tua presença, ó Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer. Quando a gente ora para uma pessoa perturbada, endemoniada, a gente ora por quê? Porque a gente quer que essa casta de demônio, a gente quer que essa maldição saia, para essa pessoa ficar livre das maldições, para as pessoas ficarem livres daquilo que o diabo tem colocado, destruição. O diabo tem colocado vício, o diabo tem colocado prostituição, o diabo tem colocado brigas, o diabo tem colocado contendas, miséria na vida das pessoas e tem escravizado essas pessoas. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para tirar toda essa casta de demônio e trazer liberdade para o ser humano e encher ele da presença de Deus, do Espírito Santo. Porque Deus sabe que quando essa pessoa for cheia do Espírito Santo, ela vai pensar antes de fazer, ela vai ter uma direção antes de fazer, ela vai tomar a atitude certa. Não vai precisar ofender, não vai precisar brigar, não vai precisar deixar a sua casa, não vai precisar deixar a sua igreja, mas ela vai ter a direção do Espírito Santo de Deus. O vaso, quando ele está pronto, ele não pode permanecer vazio. Mas você percebe que o olheiro limpou o barro? Você percebe que o olheiro deu formato ao vaso? Você percebe que o olheiro preparou o vaso? Então Deus, Ele veio, moldou cada um de nós, nos preparou e agora Ele quer encher a cada um de nós com a tua presença. Ser cheio da presença de Deus é diferente. Ser cheio da presença de Deus, Marquinho, alegra. Ser cheio da presença de Deus prospera. Ser cheio da presença de Deus traz crescimento.